Olá, amigos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar a respeito do arquétipo da criança interior e também da origem dos comportamentos infantis, porque obviamente vai estar tudo relacionado, né? Vamos lá. As pessoas às vezes acreditam que quando elas crescem, né, quando elas se tornam adultas, isso se dá de uma forma linear, onde ela cresce, né, de corpo, mente, psique, espírito e assim por diante, né, como alguma coisa muito coesa. Só que não é bem assim, né? Algumas partes de nós vão se tornando mais maduras e as outras às vezes nem tanto, o que gera comportamentos muitas vezes negativos no que diz respeito ao que se é esperado de um adulto. Mas, falando assim, parece que, além de ter ficado lá atrás, né, a criança ela é completamente oposta e indesejada. Não é verdade, e não tem como ter ficado lá atrás. Se a gente tem, né, um outro ponto de vista mais alto, né, dentro da psicologia analítica e dentro do que é a psique do ser humano, né, uma coisa mais ampla, a gente vai entender que o ser humano ele é sempre um. Então, dentro do adulto, continua existindo a criança interior, porque a criança interior ela é um arquétipo, tá? Do mesmo jeito que aquela criança, ela já tem enquanto potencial, ela já tem no vir a ser um adulto também. Então, na verdade, né, nós somos muito mais coesos do que parecemos. O que vai acontecer é que em determinado momento da vida, você vai manifestar alguma coisa que é mais condizente com a idade adulta e outras vezes com a idade infantil, dependendo, né, sim, de uma idade cronológica e daqueles papéis que você está desempenhando na vida. Mas é uma ilusão achar que ficou para trás e que nada mais existe. O que acontece é que esse arquétipo da criança interior, ele vai passar a ser um arquétipo auxiliar. Assim como ânima e ânimos também, ele vai existir dentro de mim e ele pode e deve, vai ser acessado, muitas vezes de forma inconsciente. Como todo arquétipo, o arquétipo da criança interior, né, ele vai ter a conotação negativa e a conotação positiva, tá? O que vai ser o negativo? Vão ser os comportamentos infantis. O que vai ser o positivo? Vai ser aquela radiância, aquela alegria, aquela novidade, né? Aquele frescor, aquela leveza que nós podemos acessar e devemos acessar muitas vezes durante a nossa vida de adulto. Então, toda vez que isso é acessado, nós estamos acessando esse arquétipo da criança, né? Essa alegria, essa leveza. E muitas vezes também, quando em contato com a frustração, é bem provável que essa criança também seja manifestada, mas aquela criança carente, né? Aquela criança a qual a gente se refere quando fala, nossa, fulano, né, está tendo um comportamento infantil, a infantilidade, que vai ser o seguinte. Geralmente quando vai ser ativada, né, essa criança de uma forma não construtiva, vai ser quando a pessoa ela se depara com a frustração. Como é que ela vai lidar com a frustração? Porque, obviamente, a gente vai ver vários tipos, né, de experiência com a infância, né, com o ser criança. Quando a gente fala do arquétipo, a gente vai ter que lembrar que esse arquétipo, quando ele se manifesta através de nós, né, quando nós o incorporamos, quando ele funciona na nossa vida, ele vai ter, né, uma composição que é do arquétipo, né, que existe no inconsciente coletivo e das minhas vivências de criança, então, com os componentes do meu inconsciente pessoal. Essa interação é que vai fazer, né, que vai determinar a forma como esse arquétipo ele vai estar se manifestando na minha vida. Então vamos lá. Né? Geralmente, aquelas pessoas que têm dificuldade com a frustração vão ter duas alternativas mais prováveis para essa origem, né? Quando elas têm aquele comportamento de birra, digamos assim. Ou vai ser uma criança muito mimada, né? Que sempre teve tudo, ou uma criança que não foi olhada e que está sempre muito carente. Vamos lá, as duas, né, são duas faces da mesma moeda. Uma criança muito mimada não significa uma criança que não é ferida, porque algo falta a ela, falta limite. E quando falta limite, a pessoa se torna uma pessoa inapta a crescer, porque ela interpreta todas as minhas vontades feitas como importância e amor. Então, quando o mundo depara com limites, ela reage fazendo aquela birra, tendo aquele comportamento que a gente olha assim, nossa, isso não é adulto, isso não é razoável. Então, as pessoas olham e pensam, bom, esse comportamento não está sendo adulto, né? Não está tendo uma visão ampliada, né? Que um adulto pode ter e a criança, ela ainda não consegue manifestar. Da mesma forma, aquela criança que não foi olhada, ela fica com um desejo imenso de ser olhada, gera uma carência muito grande e ela também acha que é prova de amor se fizerem tudo o que ela quer. Ela já teve tanta frustração que ela já não suporta
mais a frustração e vira um sugadouro, né? Quase que um buraco sem fundo, tentando suprir alguma coisa que a gente sabe muito bem que é de outra ordem. E aí, alguém pode pensar assim, poxa, Tatiana, mas a minha infância realmente não foi uma infância legal, né? Não foi uma infância tranquila. Então, acabou, vou ficar assim. Não, não vai. Porque uma coisa muito positiva do arquétipo, e eu vou voltar a lembrar para vocês, que é composto por componentes do inconsciente coletivo e componentes do meu inconsciente pessoal, ele vai trazer uma carga de restauro, né? Se você conseguir acessar nesse seu presente, o presente é o que mais importa, você consegue ressignificar essa criança com essa energia do inconsciente coletivo, né? Desse arquétipo que nos circula, e isso vai fazer com que você consiga, fazendo esse trabalho, manifestar muito mais esse lado positivo que talvez você nem tivesse conhecido ou não lembre dele, do que o lado negativo, que é o lado da birra, da dita infantilidade. Então sempre tem como, né? Porque enquanto nós respiramos, né? Enquanto nós vivemos, nós temos sempre oportunidade de trabalhar aquelas questões que são doloridas e que fazem com que às vezes tenhamos fragilidades, e sempre é tempo de transformar. Sempre tem jeito, se a gente quiser, assim, de uma forma disciplinada, conscienciosa, olhar para as questões de dentro, ao invés de ficar projetando muitas coisas nos outros, né? Resolver por dentro. E essa criança, olha, essa criança tem como ser amada, essa criança tem como receber limites, essa criança tem como ter compreensão para que ela seja uma criança mais feliz dentro de mim e dentro de você. Tá bom? É isso. Um beijo e fiquem bem. Tchau.